Olá, eu sou Manassés Lucas, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Aqui você vai aprender junto comigo sobre a vida, sobre coisas de Deus e sobre como você evoluir como ser humano, como uma pessoa que tem um relacionamento com outra pessoa e ser cada dia mais um bom negociante, profissional, tudo sobre a sua vida e como você pode melhorá-la. Hoje eu vou trazer um assunto muito polêmico, que é o assunto de médico. Este mês foi um mês de muito aprendizado para mim, onde eu aprendi que não posso confiar no parecer, na palavra de um médico. Eu preciso buscar, assim como alguém que tem um carro quebrado, outras opiniões de outros mecânicos. Eu preciso fazer o mesmo com os médicos. Eu estou com esse dedo aqui, ele está um pouco inchado, não sei se dá para vocês verem. Eu tive uma fratura do meu dedo médio através de um jogo de futebol, onde eu sofri uma falta, né? Apoiei a mão e o meu dedo acabou saindo do lugar. Eu fui rapidamente atendido, né? Fui levado ao hospital. E ali foi tirado um raio-x. Nesse raio-x foi detectado que a falange do meu dedo tinha sido fraturada. E ali começava um processo muito chato, muito angustiante, de buscar um especialista para poder corrigir essa fratura. Cheguei ali no hospital público ali de Camaçari, um hospital geral, e a primeira coisa que eu senti foi a agonia das pessoas que estavam ali naquele hospital, esperando ser atendidas, muitas tratadas com indiferença, muitas pessoas ali sentindo dor e esperando porque haviam pessoas em estado piores que elas. Mesmo assim, você vê o descaso do governo, descaso, né, da saúde pública com essas pessoas. Eu fui logo atendido porque meu caso era bem grave, era fratura exposta. Passei pela triagem, cheguei ali a ser atendido pelo médico. O médico avaliou meu dedo, colocou no lugar, porém pelo raio-x ele me disse que eu teria que fazer uma cirurgia urgente. E se eu não fizesse essa cirurgia urgente, eu ia perder o movimento do meu dedo. Aquilo para mim foi uma notícia muito difícil, porque eu gosto muito de dirigir, eu gosto muito de dirigir caminhão, dirigir carro. E quando ele me disse aquilo ali, eu pensei logo na possibilidade de nunca mais poder dirigir um carro. Aí você pode dizer, você pode dirigir com a mão. Pô, cara, não é a mesma coisa você ter o seu dedo saudável, as duas mãos ali para você apegar o volante com firmeza, não é a mesma coisa, cara. E quando ele me disse isso, foi muito chocante. E eu acabei não entrando em desespero, mas entrei em estado de alerta. Eu preciso resolver isso logo e eu vou fazer o que for preciso para resolver essa situação. Só que você fica meio na mão do médico. É que nem você ir no mecânico. Você fica na mão do mecânico. Se o mecânico disser tal peça está quebrada e tem que fazer isso, você não tem conhecimento de mecânica, como é que você vai contrariar o mecânico? Como é que você vai dizer que não é assim? E aí, a única opção de fazer isso é indo em outro mecânico. E foi o que eu fiz. Antes de operar, eu decidi buscar outros especialistas. Chegando em outro especialista, cheguei em um médico aproveitador.
Você tem que ter muito cuidado também com a área de médico. Não é porque a pessoa é médica ou médico que ela vai ter ética. Essa profissão também tem muitos que têm falta de ética. E ele acabou querendo me extorquir, cobrou R$ 8.000 para operar o meu dedo, disse que eu precisava operar urgentemente. Foi essa época de final de ano. Muitos médicos, final de ano, eles querem passear com a família, então eles querem pegar o máximo possível de cirurgias, quem é cirurgião. Eles querem fazer procedimentos muitas vezes que dá para a pessoa ter um tratamento mais conservador, porém, para que eles ganhem dinheiro, eles fazem isso, assim como os mecânicos que são desonestos. Às vezes aquela peça sua ali dá para aguentar mais um tempo e ele já condena, já diz que é para você trocar. E isso existe na área da medicina, foi algo que me deixou chocado, eu vivenciei na pele, mas que é algo que eu vou levar para a vida. Sempre que um médico der um diagnóstico, vá em outro médico, faça outro exame, procure outras alternativas. Nunca se baseie em um só argumento, em um só decreto de médico. Tem milhares de pessoas que passaram por isso. Eu conheço muitas pessoas que me disseram que tomavam um tipo de remédio há anos e esse remédio desencadeou um problema pior e nunca resolvia a doença deles. Eles ficavam naquele tratamento, não resolvia e desencadeou outro problema. Aí quando eles foram em outro médico, o médico realmente passou um remédio que resolvia o problema anterior deles. Então você vê que há esse tipo de conduta na área da medicina, e se você não se ater ao fato de que você precisa ir em outras opções, você vai acabar ficando refém de muito médico vigarista ou até mesmo de uma falha médica. Voltando para esse médico que me cobrou R$ 8.000 para operar esse dedo, ele me disse que eu tinha até dia tal para fazer isso, era um prazo até de uma semana para fazer essa cirurgia, ou seja, eu ia ter que desembolsar R$ 8.000 dentro de uma semana. Só que eu observei uma incongruência da parte dele, eu observei uma contradição. E ele me disse, eu perguntei, doutor, eu tenho até que dia exatamente, seja específico, para operar esse dedo antes que ele perca o movimento, porque segundo ele, meu dedo ia perder o movimento se eu não operasse urgentemente. Ele falou para mim, você tem até segunda-feira tal. Eu, pronto, doutor, então eu já quero marcar. Eu falei logo, eu quero marcar logo a cirurgia. Eu falei igual com ele. Priorizei meu dedo, porque você tem que entender, dinheiro é uma coisa que vai e vem. Dinheiro é ciclo. Seu dedo, ninguém no mundo, na face da terra, vai fazer com que você fique com um dedo, um braço, uma mão, igual do jeito que você nasceu. Pode até ter, você pode ser bilionário, multibilionário, você pode criar um braço robótico até melhor, com mais funções do que a sua mão. Mas você nunca vai ter igual. O que Deus fez, o que você nasceu e Deus fez, é o único, original e não tem outro. A forma foi jogada fora. E eu penso assim, eu valorizo muito e priorizo as coisas que são insubstituíveis. Você pode falar, Lucas, é só um dedo, rapaz. Se você ficar sem um movimento, não atrapalha você de viver. É só um dedo, mas esse dedo médio da mão direita eu só tenho um e não tenho como substituí-lo. Então, para mim, é prioridade. Eu disse, doutor, marca aí o dia que a gente pode fazer essa cirurgia. Qual foi a incongruência dele? Ele botou para uma data depois do limite que ele tinha me dado, dito que meu dedo, se não fizesse até aquele dia, ia ficar disfuncional. Ele marcou a cirurgia para a data depois. Aí eu disse, oxente, doutor, por que você marcou para a data depois se você disse que o limite é esse? Ele, não, é porque o limite está dentro do limite aqui. Aí eu falei, opa, já peguei a incongruência, você tem que ficar esperto.
nessas incongruências desses médicos. E isso aí já criou outro alerta na minha cabeça. Eu preciso me avaliar em outro especialista. Chegando em outro especialista, que foi o definitivo, que realmente resolveu o meu problema, ele tirou um raio-x, achou também que deveria me operar. Olha como é interessante, às vezes eles vêm com a mesma linha de pensamento, mas o que difere é o exame. Ele veio e fez mais um exame. Quando ele fez esse exame, mostrou que o meu dedo já estava se curando. Desse meio tempo que eu fiquei buscando um especialista e outro, o meu dedo foi voltando para o lugar. Graças a Deus por isso. E nisto, ele disse que não precisava me operar. Apenas ia fazer um tratamento conservador, através também da fisioterapia. Fiz minhas fisioterapias e meu dedo está se recuperando. Então fica essa grande lição. Nunca confie em apenas um diagnóstico, em um decreto de um médico, de um mecânico, mesmo que seja de sua confiança. Procure sempre ver outros prismas de possibilidades, porque você pode acabar sofrendo por isso. Eu, se fosse pela cabeça do médico, ele ia operar meu dedo, ele ia lesionar o meu dedo. Meu dedo está se recuperando, eu estou movimentando ele normalmente. Se eu fosse operar este dedo, ele ia acabar lesionando o meu dedo sem necessidade nenhuma. Mas graças a Deus eu busquei outros especialistas. Nunca confie 100% em médicos. É uma classe que é super importante, é um mal necessário. Porém, a ética já está deixada de lado na classe médica. Não somente nesse sentido também de atender bem o paciente. Você vê muitos médicos hoje que estão um pouco se lixando em atender bem o paciente. Você vê que a ética na classe médica são poucos que possuem. Ainda existem poucos bons profissionais, como este último que eu encontrei, deu até o número dele para mim, pude entrar em contato com ele, o número particular dele. Você vê a diferença de um médico para outro, mas isso você só vai conseguir achar um bom profissional se você for indo buscar, não apenas se entregando ao primeiro profissional que você tiver contato. Você também tem que ter a sabedoria de ter o discernimento, a sabedoria de você mesmo, entender o que está acontecendo com o seu corpo, entende? Através do resultado de alguns exames, através da sua rotina que você tem, você pode perceber que às vezes o comportamento do seu corpo está agindo assim porque você tem feito isto ou aquilo, você pode cortar tal alimento ou aquele, você pode dormir mais cedo. A tudo isto, você tem que olhar um contexto, um macro contexto, e não se basear apenas em coisas específicas. Eu sou Manassés Lucas e agora é só o começo. Fique comigo para a gente tratar de mais assuntos e aprender junto sobre a vida. Deixa o like, deixa seu comentário. Se algum médico já te deixou na mão ou você conhece alguém que foi lesionado por um erro médico e hoje não tem mais um membro funcionando. No meu caso poderia ter sido o dedo, né? Mas não tem mais uma perna que não funciona, um braço. Deixa aqui nos comentários se você já foi vítima de descaso médico, erro médico, para a gente aqui trocar uma ideia e trocar experiência junto aqui na comunidade, beleza? Deixa o like e comenta bastante. Até a próxima.